A Bíblia diz em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas como que você faz para conhecer a verdade? E conversa comigo, gente boa, como é que vocês estão? Bom, meu nome é Paulo Rusco e aqui nesse canal você vai ter essas cenas terapêuticas do agro e vamos falar sobre Jesus, que é muito bom falar sobre Jesus, que vai agregar muito na sua vida. Vamos falar sobre a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a gente for viver na mentira, a gente vai viver aprisionado. Mas muita gente pensa que por causa que no evangelho tem regras, a gente vive aprisionado no evangelho. Mas o fato da gente poder, por exemplo, fumar, beber, prostituir, fazer tudo o que não presta e a gente não fazer, significa que a gente tem liberdade. Você aí que não vive sem a sua pinguinha todo dia, você não está liberto, você não conhece a verdade. Você precisa vir para a igreja, servir a Deus, ler a Bíblia. Você tem vício. Então Jesus veio para nos libertar dessas coisas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. E para conhecer a verdade, você vai ouvir as palavras de Cristo, as palavras que Cristo deixou escrito no livro. A vaca está ali para nós apartar e levar ela. Cadê o bezerro? Eu tenho que levar esse bezerro, gente. As vacas atrasou quase tudo de uma vez. E meu pai tá tirando leite só de uma. Ele parou de entregar leite. E eu vim aqui apartar. Agora eu tenho que saber onde está o bezerro dessa vaca. Aí daqui uns dias vai ter bastante gado para nós tocar aqui, porque as vacas vai estar parindo. E aí, gente, o que acontece? A verdade, ela dói, mas ela constrói. A verdade, ela dói, mas ela edifica. E talvez o que eu estou falando aqui agora, para você, tá te confrontando, né? Porque eu falei de uma pinguinha e tal, um cigarrinho, uma cervejinha, uma coisinha aqui, outra ali. Aí você fala: ah, isso aí não é nada não. Mas Jesus veio para nos livrar daquilo que prejudica a nossa qualidade de vida. Será que esse bezerro, depois de velho, vai ficar escondendo? Não é possível. Jesus veio, gente, para nos trazer qualidade de vida. Jesus veio para nos libertar dos vícios malditos. Entendeu? Então, às vezes você fala: ah, mas eu posso fumar, eu posso beber, eu posso me drogar e vocês não podem. Não, a gente pode. A gente não faz porque a gente não precisa. Não, a gente não tem essa vontade. Você está entendendo? A gente não tem essa necessidade, porque a gente não tem esse vício, entendeu? E aí, se a gente for pensar na mentira, você vai ver que ela te aprisiona, porque a verdade liberta, mas a mentira aprisiona. Se nós for olhar o que é a mentira, nós vamos ver que a mentira é o inimigo das nossas almas, e a verdade, nós vamos ver que é Deus. Cadê esse bezerro? Vai estar lá para cima esse bezerro. Mas eu vou aproveitar e olhar o coxo, se eu não preciso abastecer esse coxo. Porque às vezes a vaca usou tudo o sal. Pois é. Vamos ver como é que tá aqui. A vaca quase comeu tudo o sal. Vamos ver onde é que tá esse bezerro, né, gente? Pois é, gente. A verdade, ela liberta e a mentira aprisiona. Quantas pessoas nesse mundo agora, nesse momento, não estão aprisionadas por uma mentira? Porque o que o diabo quer fazer com a sua vida é aprisionar você
numa coisa, não deixar você conhecer a graça, não deixar você chegar perto de igreja, não deixar você chegar perto de Bíblia, não deixar você chegar perto de nada que pertence a Deus. Ele quer você preso nele. O diabo quer você preso. Onde é que tá esse bezerro, gente? Me ajuda aí. Debaixo daquele pé de limão ele não tá. Gente, ele quer aprisionar você. Aprisionar você para ter a garantia, principalmente as drogas, né? Você sabe, olha lá, eu acho que o bezerro tá ali. Principalmente as drogas, porque segundo estatísticas, 90% não consegue sair e morre. Então, o que ele quer? Ele quer levar a sua alma. Ele quer ganhar a sua alma para o inferno. Mas Jesus disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus não veio só para falar, só para ministrar. Jesus veio para fazer. Ele veio para deixar como é o manual da vida. Então, a verdade, ela deve ser dita. E eu não estou falando aqui dessas pessoas maldosas que magoam os outros, que fala tudo o que quer, que fala o que quer e depois fala assim: ah, mas eu estou falando a verdade. Não estou falando disso. Estou falando de fazer o que eu estou fazendo aqui agora, que é transmitir a verdade. A verdade que liberta. Porque somente a verdade de Cristo liberta. Então, eu quero deixar essa palavra no seu coração. Venha para Jesus. Você que está preso num vício em alguma coisa, é porque você ainda não conheceu a verdade. Vem, vaca, vem. Vem, vaca, vem. Ó, o bezerrinho estava longe de onde eu esperava. Esse bichinho lerdo. Vem, vaca, vem. Então, vem, vaca, vem. Vem, vem. Vem, vaca, vem. Vem, vaca, vem. Vem, vaca, vamos. Vamos, vaca. Vamos. Vamos. Vaca, vamos. Vamos. Vamos, vaca, vamos. Vaca, vamos. Vamos. Vamos, vaca. Vamos. Vamos. Vamos, vaca. Vamos. Pronto, agora bora ali comigo olhar se tem sal no coxo, porque aí talvez aqui também vai precisar abastecer. Opa, tem que fechar essa porteira aqui. Então, gente boa, sobre a verdade, eu também queria dizer, não é conforme eu falei antes, de ficar dizendo que está falando a verdade para magoar os outros, mas falar a verdade. Porque tem gente que conta mentira para levar vantagem, você sabe, né? Às vezes é na venda de um carro, às vezes é um negócio que a pessoa faz, às vezes é na venda de uma casa. E, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês: sejam honestos e falem a verdade, entendeu?
Não tem necessidade de vocês contar mentira para nenhuma pessoa. Às vezes é melhor ficar calado do que falar mentira. A mentira tem o seu preço. Quando você fala uma mentira, você está sendo servo do diabo, porque a Bíblia diz que o diabo, bora passar a cerca e bora ver outro coxo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira e assassino desde o princípio. Então, ele vai, quando você é uma pessoa, fica aí, bichinho. Quando você é uma pessoa que fala a verdade, você tem ponto com Deus, você tem seus pontos com Deus. Deus não te chamou para ficar falando a mentira, para ficar tirando vantagem, para ficar passando os outros para trás em negócio. Deus te chamou para ser luz, e luz em meio trevas. Deus não te chamou para ser trevas, entendeu? E às vezes é mais difícil a gente falar a verdade, né? Eu compreendo sim, porque é tão fácil falar mentira, né, gente? Às vezes você tá fazendo um negócio, você quer vender uma moto aí, às vezes a moto tá com um problema no motor aí, você tá vendendo com uma pessoa que não entende nada de moto, e aí você tá pensando, oh, posso ganhar uns 3 contos assim dessa moto, se eu não falar que o motor tá com problema. E a pessoa não conhece, e aí você passa pela sua cabeça, mas não faz isso não, gente. Jesus, ele sempre falou a verdade. Se for preciso doer para falar a verdade, fale. Então, Jesus disse que o Espírito Santo lembraria tudo que a gente tinha que fazer. E o que você tem que fazer é falar a verdade, é viver a verdade. Não tenta viver de aparência, tá? Fingir que vive uma vida perfeita. Eu falo aqui das coisas de Deus, mas eu tenho os meus pecados para consertar com Deus também. Eu quero dizer para vocês, não tô aqui para dizer que eu sou santo, porque quando a gente aparece para falar de Deus, tem gente que pensa que a gente é santo só porque a gente tá falando do Evangelho. Mas eu nem venho aqui para encher vocês de regra. Eu venho aqui para falar do amor de Jesus, para falar de Jesus, que Jesus é maravilhoso, que ele veio para nos salvar. Então, essa também é uma verdade. A verdade não é relativa, tá bom, gente? Eu preciso dizer isso aqui para vocês. A verdade, ela não é relativa. Existe uma verdade para cada coisa e ela não é relativa. Não existe verdade relativa. O único ser que tenta relativizar a verdade é o diabo. Pois é. O único ser que tenta relativizar a verdade é o diabo, porque ele não fala a verdade. Ele finge que fala a verdade, mas ele não fala a verdade. Se você for ver, esse canal não é para falar sobre política, mas vocês estão vendo o caos que está acontecendo de política, um péssimo despresidente, desgovernador que nós temos, que fala só mentira e que elegeu com mentira e que só faz tudo errado. Eu não apoio isso, vocês sabem que eu sou do agro e eu não faço parte dessas coisas, mas gente, isso é o reflexo do que é a mentira, mas um dia a verdade chega, a verdade vai engatinhando, mas ela chega e ela vai passar na frente da mentira e vai desmascarar toda a mentira. O apóstolo Paulo escreveu que todos nós permaneceremos, compareceremos frente ao tribunal de Cristo e seremos julgados, uns para a vida e outros para a morte. Então, seja fiel a Deus, fale a verdade, viva a verdade, pregue a verdade. A verdade deve ser falada. A verdade é Deus, a verdade é Cristo, a verdade é Jesus, o Espírito Santo. Viva essa verdade, entendeu? Não tente relativizar a verdade. Só existe uma verdade para cada área da sua vida e essa verdade é a verdade que tem que prevalecer. E Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até aqui. Que Deus te proteja, te cuide, te guarde. Deus abençoe de coração. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa especial e não se esqueça que a verdade
é e sempre vai ser Jesus e que não existe verdade relativa.